mais conselhos ele dá, mais socorro ele proporciona, e com isso Deus é servido, todos aprendem e as almas se elevam para o céu. Grande verdade, né? Vamos aos nossos avisos, que a maioria também já conhece, já vimos alguns aqui no Data Show, mas relembrando a todos que a nossa casa tem alguns trabalhos, ela oferece alguns trabalhos, o trabalho, por exemplo, de irradiação e prece, que são os nomes que nós colocamos naquelas caixinhas lá em cima, no andar de cima, lembrando que basta que coloquemos uma vez por mês, que esses nomes serão trabalhados durante todo o mês. No caso de desencarne, nós vamos colocar o nome na caixinha da prece. E se o desencarne for através do suicídio, nós vamos escrever o nome do desencarnado e escrever ao lado a palavra suicídio. E se souberem de alguém que esteja com ideias suicidas ou que tenha tentado suicídio, nós vamos colocar o nome e endereço na caixinha da irradiação. E também vamos escrever ao lado ideias suicidas ou tentativa de suicídio, porque nós temos um trabalho específico para ambos os casos. E também temos o atendimento fraterno no final da reunião, se alguém tiver alguma necessidade de conversar, de tirar alguma dúvida. Nós estamos sempre precisando de alimentos não perecíveis para a confecção das cestas básicas, então quem quiser ajudar é só colocar o item naquela caixa grande que tem lá no andar de cima, logo na entrada. E nós, desde já, agradecemos a colaboração que temos recebido de todos vocês. E continuamos lembrando a todos que estão chegando à nossa casa pela primeira vez, e também a todos nós, que em todas as reuniões públicas nós temos evangelização infantil, sendo que nas reuniões de quarta-feira à noite e de sábado à tarde nós temos evangelização infanto-juvenil. E no sábado de manhã, no segundo e no quarto sábado de manhã, nós também temos evangelização infanto-juvenil. Tragam as suas crianças, seus jovens, para que, assim como nós, eles possam também relembrar os ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita. Convidamos a todos para o 26º Encontro Espírita sobre Jesus. O tema desse encontro é Bem-aventurados aflitos e o subtema é Vale a Pena Viver. Será no dia 22 de setembro, no próximo domingo, das 8h30 às 13 horas. Teremos também evangelização infanto-juvenil, lanche fraterno, então não deixem de vir assistir ao encontro, trazer suas crianças, seus jovens, que vai ser muito interessante, um tema bem atual, muito importante para todos nós. Vale a pena viver. Vamos ver o que Jesus tem a nos dizer sobre isso. E agora é um convite para todos os médiuns que trabalham no tratamento espiritual, dispersivo, recepção do tratamento espiritual e departamento mediúnico. Convocamos a todos esses para a primeira reunião de médiuns de 2019. Será realizado no dia 29 de setembro, das 9 horas às 11h30. E até o final do ano faremos reuniões com os demais médiuns por tarefa. Então, muito importante, médiuns, trabalhadores do tratamento espiritual, dispersivo, recepção do tratamento espiritual e departamento mediúnico. Reunião dia 29 de setembro, das 9 às 11h30. E continuamos pedindo a todos nós, frequentadores, médiuns, que continuamos colocando, incluindo nas nossas preces, a oração pelos nossos governantes, pelos governantes de todas as nações, para que a gente possa continuar colaborando com a paz do nosso planeta, essa paz que todos nós queremos. E pedimos a todos que não utilizem aqui a dependência do salão ou subsolo para se alimentarem, nem fazerem o uso do aparelho celular. Por favor, desliguem seus aparelhos ou verifiquem se está no modo de vibração, no modo silencioso, para não atrapalhar os nossos estudos. Vamos agora à leitura da página, que é essa página que vocês têm em mãos.
que é uma página de Miramês do livro Filosofia da Mediunidade, volume 4, Fonte Viva, psicografado por João Nunes Maia. E o título é Contentar-se. O medianeiro presunçoso, que alimenta o orgulho e sempre está disposto a dar entrada no coração à vaidade, predispõe sua mente a ser dirigida por outras mentes duvidosas e da mesma índole, contrariando assim os bons princípios de verdade, deixando de comungar com o amor e a caridade. Quando o médium se acha completamente desenvolvido, passando com livre desempenho a receber mensagens com facilidade, é a hora do perigo iminente, pois costuma ele achar que já está feito e que já não precisa mais de ninguém, tampouco de livros, colocando o pé à beira do abismo. É o monstro do orgulho se instalando por dentro e ele se veste com muitas roupagens. Convém cuidar, pedir aos amigos íntimos de vida reta e de moral comprovada que falem alguma coisa a teu respeito, sem contudo terem medo de te ferir. Pede conselhos com humildade, que da boca deles ouvirás as palavras dos teus próprios guias espirituais. Se é da tua vontade melhorar, deves acordar, despertando as tuas forças e corrigindo teus deslizes. Fazer orações todos os dias é postura nobre do cristão. Porém, deves escutar o que vem para ti depois da súplica pelos fios da intuição, como resposta de Deus. Lembra-te, antes da prece, de passar uma revista na tua conduta, como ela vai indo no campo da tua intimidade. A mediunidade com Cristo está sempre ligada com a moral evangélica. É ela quem dá a direção perfeita a todas as tuas qualidades mediúnicas e te impulsiona para amar a Deus em todas as coisas. O médium deve contentar-se com o que tem, mas sempre se esforçar para o melhor, sem que a usura domine os seus sentimentos. O médium ideal não deve ter a pretensão de agradar a todos que se reúnem com ele. Se a consciência em Cristo nunca falhar nos deveres para com o mundo, começa aí a educação em todos os sentidos. O equilíbrio das tuas emoções tem nascimento em pequenos gestos, em relação com os teus irmãos em caminho. Jesus, pregando em Nazaré, profetizava que ninguém é profeta na sua própria terra. O médium, de certo modo, é um profeta e não deve ficar esperando glória onde reside, nem na organização em que trabalha. Deve fazer o bem, entregar-se à verdade, que a vida computará todo o seu trabalho no registro universal. Não precisa de glórias humanas pelo que é e faz. As pedradas que receberá e a cruz imposta para subir o seu calvário transformar-se-ão em luz em todas as direções da sua vida, e isso basta para a sua paz. Miramês. Depois dessa página belíssima, vamos unir os nossos pensamentos, sentimentos e fazer a nossa prece. Senhor Jesus, querido amigo, mais uma vez aqui nos encontramos reunidos, Senhor, para lhe rogar o seu envolvimento amoroso e a sua permissão para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje. Que a sua presença amiga, que as suas vibrações amorosas possam chegar até nós, envolvendo a todos nós, pacificando a nossa mente, o nosso coração, para que estejamos, Senhor, receptivos a tudo que iremos receber na noite de hoje. Envolve em especial os nossos companheiros que falarão na noite de hoje, a Selma, que trará para nós o fruto dos seus estudos, das suas reflexões, o Francisco, que fará a sustentação dos passos com o seu Evangelho, Senhor, e a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, que possamos sentir a sua presença amiga junto aos nossos corações. Assim, Senhor, que seja em seu nome, em nome do nosso irmão Clarencio, mas acima de tudo em nome de Deus, que nesse momento possamos dar por iniciados nossos estudos da noite de hoje. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Bem, hoje, segunda-feira, nós estudamos o livro dos médiuns
E vamos iniciar o capítulo 17, que fala da formação dos médiuns. A Selma trará para nós os estudos do item 200 a 219, que vai falar do desenvolvimento da mediunidade e mudança do tipo da letra. Eu vou ler apenas o item 200 e o 219, para que ela sobre mais tempo para que ela possa desenvolver o seu estudo. Desenvolvimento da mediunidade, item 200. Ocupar-nos-emos especialmente aqui dos médiuns escreventes, porque é o gênero de mediunidade mais difundido e, além disso, porque é, ao mesmo tempo, o mais simples, o mais cômodo, o que oferece os resultados mais satisfatórios e os mais completos. É também o que todo mundo ambiciona. Infelizmente, não há, até o presente, qualquer diagnóstico que possa indicar, ainda que aproximadamente, que se possua esta faculdade. Os sinais físicos nos quais algumas pessoas acreditaram ver indícios, nada têm de correto. Encontramo-la em crianças e em velhos, em homens e mulheres, quaisquer que sejam o temperamento, o estado de saúde, o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Só há um único meio de constatar-lhe a existência, é experimentar. Pode-se obter a escrita, como já vimos, por meio das cestas e pranchetas, ou diretamente com a mão, sendo este o último o mais fácil. E pode-se dizer um único empregado hoje é aquele que recomendamos entregar-se preferentemente. O processo é dos mais simples, consiste unicamente em pegar um lápis e papel e colocar-se na posição de alguém que escreve sem qualquer preparação, mas para ter êxito, várias recomendações são indispensáveis. E o item 219, que fala da mudança do tipo de letra. Um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é a mudança do tipo de letra, conforme os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que a mesma escrita se reproduz constantemente com o mesmo espírito, e algumas vezes ela é idêntica àquela que possuía enquanto vivo. Veremos mais tarde as consequências que daí se podem tirar quanto à identidade dos espíritos. A mudança de letra só acontece com os médiuns mecânicos ou semimecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo espírito. O mesmo não ocorre com os médiuns puramente intuitivos, visto que, neste caso, o espírito age unicamente sobre o pensamento, sendo a mão dirigida pela vontade, como nas circunstâncias comuns. Mas a uniformidade da escrita, mesmo no médium mecânico, nada prova contra sua faculdade, não sendo a mudança uma condição absoluta na manifestação dos espíritos. Ela deve-se a uma aptidão especial de que os médiuns, mesmo os mais mecânicos, nem sempre são dotados. Designamos aqueles que possuem essa aptidão de médiuns polígrafos. Vamos passar agora a palavra para Selma, que Jesus a abençoe. Graças a Deus, que o Pai de infinita misericórdia e bondade nos abençoe a todos, para que tenhamos momentos, instantes bastante proveitosos, que o Mestre Jesus e os nossos guias e protetores espirituais possam facilitar o nosso entendimento. Que a paz seja conosco, hoje e sempre. Como a Eliana falou, o capítulo que hoje iniciamos trata, o título, do capítulo é a formação dos médiuns. Quando a gente fala, que alguém vai se formar, a gente logo imagina que esse alguém fez um estudo, fez um estudo preparatório
e ele, depois desse estudo, está se formando, né? É bem por aí, ou pelo menos deveria ser, né? Kardec recomenda que antes de exercitarmos a mediunidade, é imprescindível o estudo, o preparo. Ainda hoje, a gente sabe, né, tem conhecimento de que em determinadas casas, às vezes a pessoa chega com a mediunidade deseducada, uma mediunidade muito aflorada, e de imediato, vai trabalhar aqui, isso ajusta. Melhora? Com certeza, né? Por quê? Porque a gente tem, principalmente, né, as casas que se propõem ao bem, ao socorro, elas são assistidas por espíritos bondosos, conhecedores do fenômeno mediúnico, e eles amparam, estão ali ajudando. Mas nós já estamos numa época em que o estudo, o entendimento já nos é facultado. Kardec já teve o trabalho de explicar, está tudo aqui, ó. Isso aqui não é à toa, né? Até o título do livro, né? Kardec é muito feliz sempre em tudo. E aí o título do livro é o livro dos médiuns, né? Então a gente tem aqui o nosso manual de como agir, como proceder com a nossa mediunidade. Então, desde lá do Livro dos Espíritos, ele já traz a informação para a gente, né? A primeira informação sobre a mediunidade. E aí, aqui no Livro dos Médiuns, ele vai abrir, né, esse leque para todos nós e vai falar para a gente dos diversos tipos, das diversas modalidades. E uma das coisas que ele diz aqui para a gente é que todos somos médiuns, mais ou menos ostensivos. Por quê? Porque todos nós temos a possibilidade de fazer, né, de perceber de alguma forma o mundo espiritual e trazer de alguma forma essa mensagem, né, essa vivência, essa possibilidade que tivemos desse contato, né, com os espíritos. Então Kardec fala para a gente, né, que todo aquele que é capaz de ter essa percepção, por esse fato, é médium, né? Então, médium é aquele que é o intermediário entre os dois planos. E todos nós somos. Mesmo que a gente não tenha consciência disso. E aqui ele vai dizendo para a gente como a gente deve utilizar dessa faculdade de uma forma segura e proveitosa para nós e para quem está ao nosso derredor, né? Ele vem falando para a gente a respeito dos perigos que o exercício da prática mediúnica, sem o devido conhecimento e sem os devidos cuidados, podem acarretar a todos nós. Mas, acima de tudo, ele vem dizer para a gente o quanto esse dom é um ato de misericórdia do Pai para com todos nós, né?
falando a respeito desta formação, nós temos muito hábito de pegar tudo ao pé da letra, né? E muitas vezes, quando a gente fala do desenvolvimento mediúnico, aí dá a ideia, né? Passa a ideia para a gente que... Tá? Melhorou? Mas eu falo alto, chega lá no final, né? Então, quando a gente fala de desenvolver a mediunidade, às vezes a gente tem a ideia equivocada de que a gente vai conquistar algo que a gente não tem, né? Vai desenvolver, vai procurar adquirir. E, na verdade, não é isso. Mas, na verdade, a gente tem essa ideia porque, às vezes, a gente não presta atenção no significado mesmo da palavra, né? Então, desenvolver é o quê? Desenvolver é um dos significados da palavra, porque a gente tem uma língua, né? Que, como os espíritos dizem, né? A gente acha que o português é a língua mais rica, né? Mas eles dizem que a nossa linguagem é ainda muito deficitária, porque uma palavra tem vários significados, né? O ideal é que para cada pensamento a gente tivesse uma expressão diferente, mas não é assim ainda, né? E aí, se a gente for olhar lá o significado da palavra desenvolver, um deles é praticar. Desenvolver é praticar. E o desenvolvimento mediúnico é isso, é a prática daquilo que a gente já tem, né? Então, é um dom, como chama Paulo de Tarso, lá em Atos dos Apóstolos, né? Lá em Cartas dos Apóstolos, a gente vai ver Paulo de Tarso chamar a mediunidade de dom. E se a gente olhar as várias denominações que Kardec dá, né? Denominações não, mas os tipos, né? de mediunidade, a gente vai ver Paulo de Tarso lá também falando dos diversos tipos de dom. E um do que ele fala é o dom da palavra, né? É um tipo de mediunidade. Então, hoje, Kardec vai falar para a gente, apesar dele dizer aqui, está falando aqui da psicografia, mas a gente pode usar do que ele está trazendo aqui a respeito da psicografia para todos os demais tipos de mediunidade. E aí, por que ele dá uma atenção maior à psicografia? A gente tem que lembrar lá do momento, da época, né? E quando a gente faz isso, é um exercício legal da gente fazer, porque quando a gente faz isso, a gente dá mais valor ao que a gente tem hoje, né? Então, como é que Kardec foi estudar esse fenômeno? Como é que os médiuns daquela época trabalharam a sua mediunidade? Eles foram os desbravadores, né? Eles foram os desbravadores. Então, a gente vendo ali algumas pesquisas que foram feitas, né, principalmente por aqueles cientistas que queriam provar que o fenômeno era uma falsidade, eles submetiam os médiuns a verdadeiras torturas, né? E hoje a gente tem aqui tudo explicadinho. A gente tem essa casa que nos dá, além da possibilidade do estudo, da prática, a gente tem a confiança no plano espiritual da casa, né? Para executar os nossos trabalhos mediúnicos. Muitas vezes a gente, quando fala do trabalho mediúnico, a gente pensa logo no trabalho
do socorro aos espíritos sofredores, a chamada desobsessão, né? Que hoje a gente chama de atendimento, né? De atendimento aos espíritos, de conversa com os espíritos, né? Então, a gente pensa logo lá no trabalho que aqui na nossa casa é realizado em sextas-feiras, né? Mas aqui é um trabalho mediúnico, né? O altivo falava para a gente que do portão para dentro, qualquer trabalho que a gente executa na casa espírita é um trabalho mediúnico. Se a gente está varrendo a casa, e se a gente está varrendo a casa com carinho, se a gente está varrendo a casa ligado, né, aos benfeitores, buscando fazer o melhor para que todos aqueles que aqui cheguem, encarnados e desencarnados, estejam num ambiente, né, acolhedor, um ambiente limpo, a gente está fazendo um trabalho mediúnico. A gente tem assistência dos bons espíritos, porque a ligação é através do pensamento, seja qual mediunidade for, né? Então, aqui na 200, né, que a Eliana leu, Kardec fala aqui para a gente, né, que os médiuns escreventes é o gênero mais difundido. Aí, novamente, a gente fala. Vamos lembrar do momento que Kardec estava trazendo isso aqui para a gente. No início, como é que eram as mensagens? As mensagens começaram quando chamaram a atenção do mundo, chamaram a atenção do próprio Kardec, a gente fala, né, através das mesas, né? As mesas não eram médiuns, né? Mas os médiuns ali presentes doavam o fluido para que os espíritos realizassem aquelas batidas, promovessem aquelas batidas. Vamos imaginar essa página aqui, ó, que a gente tem nas mãos, recebida por pancadinha de mesa. Quanto tempo se levava para trazer uma página como essa aqui? Como é que era a pancada? Se estipulou, né, com os espíritos comunicantes, que a cada batida representava uma letra, né? Então, uma primeira batida era a primeira letra, né? A letra A, B, C e assim sucessivamente. Imagina, né? Tem alguma palavra aqui com Z? Tem, né? Com S tem um monte. Imagina quanto tempo era necessário para receber isso. Então, que tipo de mensagem que se recebia? Era basicamente sim, não, pode ser, né? Era algo muito sucinto. Não dava para se imaginar uma mensagem assim, através de pancadinha, né? Kardec foi desenvolvendo isso, né? E aí teve lá o lápis lá na cesta, aquela coisa toda que a gente convida quem não conhece essa história para assistir o filme que está passando, está aí em cartaz, né, de Divaldo. Eu não assisti ainda, mas eu sei que o pessoal fala, né, que tem uma boa história aí do Espiritismo. E mais que isso, vamos assistir Kardec, que também já não está em cartaz, mas está aí no Netflix, né? A gente tem a possibilidade de assistir. Então, quem não assistiu, assiste. E melhor ainda, vem estudar com a gente, né? Vem estudar com a gente que a gente vai passar, né? Nos cursos, aí a gente estuda tudo isso. Então, primeiro, houve todo esse processo. Até que, depois que se botou lá o lápis, amarrado na cestinha, que era o mais leve, né? Porque antes era na ardócia, né? Aquela coisa toda. Então, botava lá na cestinha, os médios nem seguravam, eles tocavam a cesta e o lápis ia ali escrevendo. Também, uma página como essa, demorava um bom tempo. E haja fluido, né? Haja fluido do médium para se escrever ali, usando desse
artifício. Até que se pensou, poxa vida, se bota o lápis lá na cesta, por que não bota logo o lápis na mão do médium? Não é? E aí a coisa caminhou, né? Foi assim. Então, os primeiros exercícios foram difíceis, né? Era complicado, mas para se ter confiança de que o médium estava trazendo realmente a mensagem do plano espiritual, foi necessário, né? Foi necessário todo esse caminhar. Então, por isso ele diz para a gente que a mediunidade escrevente é o mais difundido, porque aí os médiuns passaram a fazer o exercício para esse tipo de mediunidade. Então hoje não é mais? Já caminhamos, né? Já caminhamos mais, continua sendo um recurso muito empregado, mas hoje, se vocês veem as reuniões de quarta-feira e de sábado, né? A gente tem às vezes aqui, agora é qual? Segunda semana? Segunda semana, né? Na segunda quarta-feira do mês, o nosso querido Joaquim é o intérprete do mundo espiritual ao final das reuniões. Que tipo de mediunidade é esse? É a psicofonia. Não é mais rápido do que a escrita? E aí Kardec diz que mais à frente a gente vai ter outra mais rápida, assim, ó, que a gente já tem, que a gente não dá, a gente não se dá conta dela, né? Porque é tão sutil que a gente não percebe. Por que todos nós somos médiuns? Todos nós temos a intuição. E a gente não se dá conta de que está sendo intuído. Às vezes a coisa é tão assim, que às vezes a gente depois esquece, né? Mas a gente na hora fala assim, ué, esse pensamento não é meu. Mas por que eu estou pensando isso? Aquela ideia que vem, né? Que vem assim do nada, né? Kardec disse que essa é a mediunidade do futuro. Então, naquele momento, a psicografia era mais comum ali entre eles, era mais utilizada, né? E aí, com o caminhar, com o desenvolvimento, né, da mediunidade, a gente está vendo aí ela abrindo mais este leque, né? E aí ele fala como é que se desenvolve, como é que se pratica? Fazendo, né? Ele usa uma palavra muito legal. Ele diz que não há outro meio. É através da experimentação. Tem que experimentar. Como é que experimenta? Pega o lápis, pega o papel, se coloca à disposição, né, do mundo espiritual, e aí ele fala para a gente, se liga primeiro ao teu anjo guardião, a Jesus e a Deus, porque aí a gente vai ter a presença dos bons espíritos ali junto a gente. E ele desaconselha a gente a querer fazer o contato de qualquer forma, né? Porque às vezes a gente só quer, a gente acha interessante aquilo e a gente quer ter o contato, fazer essa experiência com qualquer tipo de espírito. Não é uma boa, né? Não é uma boa, porque aí a gente vai ficar aí entregue a quem vier. E novamente a gente fala, né? Naquela época não tinha centros espíritas, né? O primeiro centro espírita que a gente teve, né? O centro espírita organizado foi a Sociedade de Estudos Parisienses, né? Fundada por Allan Kardec. À medida que as ideias foram difundidas, foram divulgadas, as pessoas, lógicos, né, foram criando essas casas de estudo, esses centros de estudo. Lógico que no início era muito rudimentar. Era o começo de tudo é assim. Aí hoje
Olha só que maravilha que a gente tem. A gente vai fazer esse exercício em casa? A gente não tem necessidade disso. Muitos deles fizeram. Era onde tinha, né? Não tinha outro lugar para fazer. Então se trabalhou muito em casa, né? Mas hoje não. Hoje a gente não tem necessidade disso. Além de não ter necessidade, não é recomendável que se faça. A gente fala muito aqui, né, que o culto do Evangelho no lar é um dever para todos nós. A gente deve fazer, né, o culto do Evangelho no nosso lar. Mas o culto do Evangelho no lar não é para a prática mediúnica. Ah, mas a dona Ivone fazia, né? Era no culto no lar, que ela recebia lá as páginas, que ela psicografada. Era outra época. E aí a gente diz, né? É a dona Ivone. Né? É diferente? É diferente. Muito diferente de mim. Né? Tem outra disciplina, tem outro compromisso, tem outra tarefa. Ela fez, né? Divaldo fazia e faz. Até porque o centro agora é a casa dele. Né? Então, ele trabalha ainda, né? Aquele noventão, trabalha de madrugada, recebe os livros aí. Hoje, a gente tem outra orientação, né? Ah, eu sinto tudo isso que Kardec fala aqui, né? Que o médico, como é que a gente vai saber se tem essa mediunidade? Outra coisa muito legal, né? Como é que a gente vai saber? Quais são os sintomas? Ah, é aquela vontade, né, compulsiva de escrever, aquele tremor nas mãos, no braço, aquele frêmito, né? Olha outra coisa legal que a gente tem aqui. A gente tem, usando a palavra, né, que Kardec usa, apesar da gente não gostar muito, pela ideia que hoje a gente faz, né? A formação dos médios, como é que a gente vai estudar aqui, como é que a gente vai fazer o COMP. Então, a gente tem toda uma disciplina da casa para fazer o curso de orientação mediúnica e passe, né? Então, quando a gente vai fazer o curso, a gente já tem a indicação do plano espiritual. Por quê? Porque depois que a gente fez, né, o que é o Espiritismo, que a gente fez o Livro dos Espíritos, né, que a gente está lá no Evangelho. Ah, eu quero muito dar passe, quero muito trabalhar no salão. Ah, e aí? Você tem assim, a mediunidade, mas o que você sente? Né? Por que você quer trabalhar assim? Ah, então tá. Olha só a bênção que essa casa nos oferece. Então, a gente vai fazer o receituário. Porque pode ser que eu não tenha o compromisso com a mediunidade nessa encarnação. Uma coisa é eu ter a faculdade, que é comum a todos nós, né? E outra coisa é eu ter o compromisso. Eu posso até, não sei nem se acontece, né? Os espíritos dizem para a gente que todos nós médiuns assumimos um compromisso no mundo espiritual para exercitar a mediunidade, né? Muitos de nós fogem, não quer saber, né? Por quê? Porque não tem privilégio e a gente não tem a lembrança. Mas pode acontecer da gente não ter tido assumido esse compromisso, né, no mundo espiritual. Mas a gente gosta tanto, a gente está tanto tempo aqui na casa, a gente recebeu tanto, a gente de alguma forma quer agradecer, né, tudo isso que a gente recebeu. Posso trabalhar? Se o plano espiritual orientar a gente, que a gente pode, por que não pode? Né? Se a faculdade está ali. Agora, o que é que eu não devo? Forçar a barra. Como diz Miramês aqui para a gente. Ele não diz assim, forçar a barra, né? Mas a gente não deve querer aquilo, possuir o que a gente não tem.
Ele diz aqui na página, ó, o médium deve contentar-se com o que tem, né? Então, se a gente tem a possibilidade, vamos trabalhar essa mediunidade para que ela seja melhor, como ele diz assim, aqui. Mas sempre se esforçar para fazer o melhor. Então, se eu tenho essa possibilidade, eu vou aprimorar. A palavra que a dona Ivone gosta, né? Ela diz assim, mediunidade não se desenvolve, nesse sentido que a gente está falando, que a gente dá, né? De querer fazer com que ela apareça. Aí ela diz para a gente, mediunidade se educa, né? Então, vamos supor que eu tenha lá a possibilidade da psicografia. Ah, mas por que eu quero exercitar a psicografia? Ah, eu quero psicografar só poesia, que eu acho lindo, né? Poxa vida, né? Já pensou receber aí um desses poetas que a gente admira, né? Ah, eu quero muito. Era fã, sei lá de quem, né? Um desses poetas aí, Vinícius, né? Eu era fã do Vinícius, eu quero receber uma poesia dele. É assim? A dona Ivone fala pra gente, né? Que é uma das mais difíceis. Receber versos de qualidade. Porque a gente pode escrever lá uma batatinha quando nasce, né? Aquilo ali não é lá tão difícil assim. Mas o verso de qualidade, ela diz que é a mais difícil, né? Uma das mais difíceis. Ah, eu quero ser médium psicógrafo porque eu quero escrever um romance. Que tipo de romance eu vou escrever? Né? Hoje só dá ela, né? Só estou lembrando dela. Mas também, né? Que exemplo melhor a gente poderia ter, né? Ela disse que certa vez um espírito se aproxima dela para escrever. Ele queria contar a história dele, né? E aí ela falou, então, como é que é, né? O que é a tua história? E aí ela explica para ele, olha, mas a tua história é uma história de vida comum. A gente tem que colocar aí o cunho doutrinário. Aí ele, mas isso eu não sei, né? Eu não conheço a doutrina espírita. Olha a seriedade dela. Então, meu irmão, eu lamento, né? Eu lamento, mas através de mim não pode. Por quê? Porque esse recurso, esse dom que Deus me deu, foi para servir a Jesus, né? Foi para servir a doutrina espírita. A gente tem essa consciência? A gente, aí eu posso falar de carteirinha, admira Divaldo. Eu falava, né? Ah, não sei para que vocês me colocam aí. Não sei fazer palestra, que não. Palestrante é Divaldo, né? Só vou fazer palestra quando eu estiver falando pretensiosa, né? Como Divaldo. Aí me disseram assim, ué, como é que você acha que ele começou? Né? Quer falar que nem ele? Daqui umas 5, 6 encarnações você consegue. 10. Né? Mas para conseguir daqui a 10 encarnações, tem que começar agora. Olha a oportunidade, olha a misericórdia dos espíritos. Cede lá a tribuna e começa a usar a palavra de forma positiva, de forma a estimular a alegria nos outros, de forma a estimular o estudo, o conhecimento, a valorização da vida. Olha que bênção, gente. Ah, mas a minha mediunidade é só para dar passe no salão. É só para dar passe no salão. A gente já ouviu isso, né? Será que a gente sabe o que é o passe no salão? A gente agora há pouco, quando chegava, estava conversando ali, né? Falando de umas questões assim da gente, médium. E aí o Freitas falou assim, essa pessoa não sabe que é médium. Será que a gente sabe que é médium? Será que a gente para pensar
na responsabilidade de ser médium na casa espírita, na casa de Clarencio, ou qualquer outra casa, né? A gente devia pensar. A gente devia pensar melhor, né? Quando a gente diz que quer usar, eu quero ser médium psicógrafo, mas para mim vai descer, para que os meus versos, aquilo que eu traga, faça sucesso, agrade. Não entendi a finalidade, né? Então vamos trazer aqui para a nossa casa. E aqui na casa de Clarencio, como a gente usa a psicografia? Ela é usada, né? A gente sabe, né? Que tem o trabalho da psicografia, que é feito ali, no receituário, que a gente faz. Vocês já prestaram atenção? Às vezes a gente quer saber, né? Mas a gente já pensou, quem será aquele espírito que assinou? A gente já olhou a assinatura? A grande maioria delas vem, né? O nome do espírito. E a gente já pensou em se ligar, porque às vezes a gente lê ali a mensagem, pronto, se é ou não, de acordo com aquilo que a gente queria. Mas a gente já fez, a partir daí, a ligação com esse benfeitor, com esse espírito. É um amigo meu que me conhece. Porque muitas vezes a gente diz assim, nossa, como é que ele pode me conhecer melhor do que eu, né? Ele falou tão bem de mim. Isso é mágica? Não. Isso é ligação, né? No nosso caso aqui, a psicografia vai para o Leon Denis. Demora uns dias, né? Para vir. 15 dias, mais ou menos, em média, né? Para a gente receber. Eu escrevi, eu mandei para lá. E aí, como é que é essa mágica? Né? É lógico que há todo um preparo para o médium. Não é qualquer médium, né? Porque quando a gente chega, né? Vamos botar lá na nossa casa, né? A gente chega lá no Leon Denis. E às vezes a gente tem, né? Médium que vem de uma outra casa, vem de uma outra cidade, se mudou, enfim. Olha, eu trabalho com a psicografia. O que você faz? Eu faço verso, que é que tem, né? Muitos médios, né? Eu trago mensagem, eu trago versos. Ótimo. Só que aqui, o trabalho da casa, porque cada casa tem uma característica, né, gente? Um objetivo. Então, o objetivo da psicografia na nossa casa é a orientação, né? Então, não, mas isso eu não sei fazer. Bom, você está disposto a exercitar? Vai ficar lá no treinamento, né? Não é assim, chegou e vai responder. Então, vai ficar lá no treinamento, como Kardec fala, vai experimentar. Então, vai sentir como é. Eu não sou não, tá? A gente conhece pelos que trabalham lá e trazem para a gente, né? Então, vai fazer a experimentação. Um exercício ótimo para daqui a algumas encarnações a gente ser orientador. É sentar aqui e fazer um atendimento fraterno, né? Então, já é um preparo. Não é assim, da noite para o dia, né? E aí, a gente é visitado, né? Nem que seja assim, rapidinho, mas a gente é visitado. Por isso que o interessante, o que facilita o trabalho do plano espiritual, é a gente fazer a nossa consulta, né? A gente sabe que há casos em que a pessoa não tem condição, está internada, enfim, não tem condição de vir. E aí a gente vai fazer, mas a gente está ligado lá nela, né? E aí os espíritos vêm ver a gente. Às vezes a nossa mensagem demora um pouco a ser respondida, né? Por quê? Porque eles precisam visitar a gente em casa. Basta a gente ler André Luiz. André Luiz traz muito isso para a gente, faz a gente entender melhor todo esse mecanismo, né?
Então, eles vão nos visitar, eles vão conhecer a nossa realidade para poder trazer. Há coisas que, pela experiência deles, né, eles respondem. Por exemplo, eles percebem, né, se a pessoa está iniciando agora, e aí eles precisam dedicar mais um tempo, e aí eles orientam, né, para a gente. Isso é muito comum. Filha, vai estudar o livro dos Espíritos, leia o Evangelho, e às vezes até dizem lá qual é a lição ou a questão que a gente deve se deter mais. Outro dia, analisando, né, uma das respostas, eu não sei se foi a Eliana que falou assim, para mim eles nunca dão esse respostão, porque a resposta que a criatura recebeu tinha umas 5 ou 6 páginas, né? Para mim é só assim, vai estudar isso, faça aquilo. Mas aí depois eu fiquei analisando, por quê, né? Foi uma resposta linda. E aí o Espírito falava assim, olha, ele dava lá uma orientação, e aí ele botava entre parênteses, Evangelho, capítulo tal, item tal, isso, né? Livro dos Espíritos, questão tal. Eu falei, gente, ele falou da codificação toda. E era um incentivo para ela, né? Então, cada um tem aquilo que necessita. Ela precisava daquela resposta, daquele jeito, né? A gente já tem o conhecimento, um certo, né, conhecimento, a gente já tem o estudo, então não precisa, né, de tanto detalhe. Eles vão se dedicar mais àqueles que precisam um pouco mais, né, da atenção deles. Então, esta é a característica da psicografia aqui na nossa casa. E aí Kardec fala para a gente, né, que o médium psicógrafo, o desejo, né, que ele tem, que é natural, lá no item 203, né, o desejo do médium aspirante, naturalmente, é o de poder se comunicar com o espírito das pessoas que lhes são caras. Eles conhecem a gente, né? Às vezes tem esse desejo aí embutido. Eu não quero para consolar ninguém, eu quero para me satisfazer, né? De repente até para matar a minha saudade, mas eu quero lá me comunicar com aquele ente querido. E aí o que ele diz para a gente? Nem sempre isso é possível. Nem sempre isso é possível. Por quê? Porque precisa de um tempo. Normalmente, quando a gente vê lá, a gente tem que prestar atenção, né? Então tem um livro da codificação que faz a gente entender muito bem essa questão, né? Que é o céu e o inferno. E na Revista Espírita também a gente vai encontrar muitos desses exemplos. Kardec, ele tem um interesse pelo estudo para trazer para a gente a situação de um espírito com aquela característica. Então ele sabia de um desencarne, de alguém. O que ele fazia? Normalmente era São Luís que respondia, né? Ele falava lá, ele perguntava se ele podia evocar. Às vezes São Luís falava assim, pode, o cara já estava ali, né? Já está ali. O cara ou a cara, né? Já estava ali, pode evocar sim, pode chamar que ele está aqui. Outras vezes ele falava assim, não, precisa de um tempo, dá um tempo. E ele, às vezes até marcava, né? Vamos dar aí uns 2 meses para fazer a evocação. Por quê? Porque ele ia localizar, porque a gente acha que é assim, papum, né? Que é só pedir, que é um passe de mágica. Não é assim. Primeiro eles precisam localizar o espírito, saber onde ele está, ou então até já sabe, mas sabe da condição que o espírito está, que ele ainda não vai ter condição de trazer a mensagem. Tem que aproximar aquele médium daquele espírito para ver o casamento fluídico. No trabalho do atendimento espiritual, é muito interessante isso, né? É muito interessante para a gente ver. Por isso que a experiência, né?
o experimentar que Kardec fala, não tem outra receita. Ele até fala aqui, não vai dar tempo a gente ler, meu Deus, já está acabando? Não vai dar tempo a gente ler aqui, porque é muita coisa, né? Mas depois vocês leiam, pegam em casa e leiam, né? Que ele diz que tomou conhecimento de uma fórmula lá, que não existe fórmula para fazer isso, né? Para se evocar os espíritos. Mas ele soube que em determinada região fazia um negócio lá, meio mirabolante, mas ele fala assim, eu nem vou dizer aqui, nem vou escrever. Por quê? Porque eu não fiz. E pode acarretar risco para o médium. Então, o que é que ele diz? Ó, quer psicografar? Tá bom, pega o papel e o lápis. E já que a gente lembrou dela, né, vamos falar dela de novo, a dona Ivone, ela conta para gente que quando ela, a obra prima, né, toda, eu acho tudo primo, mas a obra-prima da dona Ivone, né, a tarefa dela era o Memórias de Suicida. Vocês sabem onde ela escreveu o Memórias de Suicida? Vocês já viram o Memórias? Quem não viu, até por curiosidade, procura ver, né? É um negócio assim, né, o livro. Sabe onde ela escreveu? Vocês lembram? Quem sabe? No papel de pão. Gente, né, hoje a gente vai ali na livraria, compra um caderno com tanta facilidade, não é? Pois é, ela não tinha dinheiro para comprar caderno. Aí ela pegava, e assim, a gente que hoje compra pão que vem no saco plástico, né, a gente bota lá na... Mas há algum tempo, o pessoal assim da minha época, lembra lá do papel que a gente embrulhava a bisnaga, não lembra? Nem tem. Então, era aquele papel ali, né, que ela aproveitava, ela passava, né, e ela aproveitava para psicografar o Memórias de um Suicida, que ficou guardado, que ela ia recebendo lá, né, de Camilo, a história que ele trazia, e ficou lá guardado muito tempo. Ela até chegou a esquecer daqueles amarrados lá na gaveta, né? Porque primeiro Camilo botou a história, contou lá a história, né? Depois Leon Denis, na época certa, porque não era a época ainda para ele vir a lume, Leon Denis enxertou a doutrina ali, né? Para que o livro fosse publicado. Imagina escrever Memórias do Suicida em papel de pão, gente. Já estava apagando, né, o lápis, lá já estava apagando a escrita. Então, imagina receber um espírito, e o tempo que ela levou ali, né, fazendo esse casamento com Camilo para poder receber. Gente, a hora, e eu me entusiasmo, fico falando de um monte de coisa, porque tem tanta coisa legal aqui, né, para falar para vocês. Pode ir mais um pouquinho só? Tá? Então, eu estou sempre pedindo mais um pouquinho. Ainda bem que ele lia boazinha, ela sempre deixa um pouquinho mais. Então, na 213, ele fala assim, ó, a escrita é, às vezes, muito legível, as palavras e as letras perfeitamente destacadas, mas com certos médiuns é difícil decifrar por outro que não seja o que escreve. Olha só o próprio médium consegue ler, de tão difícil que é. Eu fico imaginando o esforço, né, dos espíritos para trazer isso para a gente. E às vezes a gente pega umas aqui que a gente fica pedindo socorro uma para outra, né, para ler. Doutor Vitor, o Mário fala assim, dessa vez ele... Por que é doutor Vitor? Imagina, doutor Vitor é o médico espiritual. Mário é médium, médico, terreno. 2 letras difíceis. Porque médico já tem a letra difícil, né, normalmente. Mas tem dia que a gente não entende. Mário, vem aqui, socorre, o que é isso? Espera aí, deixa eu ler tudo, né? Porque às vezes ele tem dificuldade. Então, outra pessoa, para ler, às vezes tem dificuldade para ler, né, o que o Espírito falou.
É preciso, para isso, adquirir o hábito. Então, mais uma vez, é treino, é exercício. Quanto mais exercita, mais fácil fica. O altivo falava para a gente assim, recebeu a mensagem, não entende, pergunta para o médium. Né? E às vezes para ele mesmo, mas o dele era tranquilo, né? O dele era fácil da gente ler. Né? Então, é que nem a gente. Não tem, gente, eu falo que a letra do meu pai, a gente olha e a gente acha linda a letra do meu pai, né? Toda do mesmo tamanho, toda desenhada. Vai ler. E às vezes a gente pergunta, pai, o que é isso? Ah, meu filho escrevi ontem. É que eu vou lembrar, né? Tem que dar uma lida de novo. Então, o espírito é quem? O espírito é a gente fora do corpo. E aí, para a gente, infelizmente, terminar, porque, né, acabou, aqui no final, quando ele fala da mudança de caligrafia, então, ele diz que é natural, é normal, né, que para cada espírito o médium tenha uma caligrafia. Isso não é tão comum, por quê? Porque é comum no médium mecânico. E o médium mecânico é raro. Totalmente mecânico é raro, raríssimo. A gente conta nos dedos os médiuns mecânicos. Passa muito pelo psiquismo do médium. É intuitivo. Daí, ser natural, o médium, às vezes, fica na dúvida se aquilo é dele, se é do espírito. Então, é normal a gente ter essa dúvida, né? Imagina quando é só a intuição. Às vezes bate a dúvida. Mas o que ele diz? Confiança no mundo espiritual, confiança na casa, confiança nos guias. E aí essa confiança a gente vai adquirir como? Com o comportamento correto. Eu estou trabalhando a mediunidade de uma forma evangélica, segundo os padrões do Cristo. Então eu tenho que confiar, eu tenho que me entregar. E aí eu lembrei de um fato que é bastante conhecido, né, mas sempre tem alguém novo, né, chegando, que eu acho muito interessante pelo desfecho dela. Né? Dois jovens, um jovem inconsequente, né, brincando, um encontrou uma arma em casa e brincando falou que ia atirar no outro, né, e a arma estava carregada. E aí um tira a vida do outro. Lógico, foi preso o outro, né? E aí no dia do julgamento, o juiz absolveu, baseado numa psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? Os pais, né, daquele que foi o assassino, né? Eles foram lá pedir um consolo, um conforto. Desculpa, gente. Os pais do que foi assassinado, né? E aí o Chico fala, né? Chico recebe a mensagem. E o que foi morto, ele se comunica falando para os pais perdoarem, porque o amigo não teve a intenção, né? Que ele estava falando a verdade, ele não sabia que a arma estava carregada e ele precisava passar por aquela prova. Foi um aproveitamento, vamos dizer assim, né? Lógico que o outro não veio para tirar a vida, isso não existe, né? Mas foi aproveitado ali, como ele precisava ter um desencarne violento, ele desencarnou daquela forma. E o juiz aceitou. Olha, eu acho isso tão bonito, gente, né? O juiz era espírita? Não. Mas por que o juiz aceitou? Porque o juiz não aceita assim, simplesmente aceita e não. O juiz aceitou porque tinha uma prova técnica no processo. Que prova técnica era essa? O perito analisou a caligrafia, né, da carta, comprovou através de um cheque que ele tinha deixado assinado que a assinatura era dele. Aí o perito se tornou espírito, o juiz eu não sei. Mas o perito, ele
Não tinha como, ele fala, né? Ele dá a entrevista, ele fala, não tinha como não me tornar espírita. Por quê? Porque foi o meu trabalho. É o trabalho dele, ele sabe fazer isso, né? Então ele comprovou, olha só, foi o cara que morreu que assinou. E o cara que morreu, então, está vivo. Então esse negócio de espiritismo é verdade. E foi assim que Kardec comprovou. Foi assim que Kardec estudou. Foi através dessas pesquisas, através de todas esses fatos, né, que hoje a gente tem aqui em mãos toda a codificação, né? Então que a gente não perca a oportunidade de estudar, de trabalhar cada vez melhor a nossa mediunidade, né? Sempre a serviço do bem. Que Deus nos ajude. Obrigada, Selma. Que Jesus a abençoe. E vamos agora à segunda parte da nossa reunião, lendo o Evangelho, capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, item 11, que fala do egoísmo e que será comentado pelo Francisco durante os passes. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, pois atrasa o seu progresso moral. É ao espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo sua coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si, com a certeza de que esse monstro, devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias aqui na terra. Ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade. É a incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa verdadeira lepra, que o cristianismo deve o fato de ainda não ter realizado toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e livrar o caminho dos obstáculos que impedem a sua marcha. Expulsai o egoísmo da terra para que ela possa subir na escala dos mundos, porque é chegado o tempo em que a humanidade deve vestir o seu traje viril e para isso é preciso, em primeiro lugar, expulsar o egoísmo dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861. Vamos pedir aos médiuns que tomem os seus lugares e nós vamos continuar mantendo a sintonia com o alto, elevando o nosso pensamento, não nos deixando nos envolver com essa movimentação, lembrando também que as manifestações mediúnicas só são permitidas aos médiuns da casa. Vamos nos manter em oração, em vigilância. Senhor, mais uma vez voltamos os nossos pensamentos ao seu coração generoso, nesse momento tão importante que é o momento dos passes. Abençoe, Senhor Jesus, aos médiuns, para que eles possam estar sintonizados com essa espiritualidade amiga e doar aquilo que eles têm de melhor dentro de si. E quanto a nós outros, Senhor, que aqui nos encontramos com as nossas lutas, com as nossas aflições que o Senhor tão bem conhece, que também nós possamos estar sintonizados com os nossos guias espirituais, com esses espíritos amigos, para recebermos nesse momento, Senhor, o remédio necessário, a força necessária para vencermos as nossas dificuldades, para vencermos a nós mesmos. Abençoe, Senhor Jesus, a todos nós, abençoe o momento do passe. Graças a Deus. Meus amados irmãos, amigos do plano espiritual,
que as nossas palavras sejam de incentivo e que elas possam causar um conforto ainda maior naqueles que vieram buscar essas palavras e buscar também o acolhimento do nosso querido Clarencio. Emmanuel, quando traz esse texto, ele incentiva para que a gente troque o egoísmo pelo altruísmo, que a gente faça com amor, tentando convencer a cada um de nós da responsabilidade individual do progresso da Terra. Vem com o exemplo de Jesus e Pilatos, e aí faz uma reflexão para cada um de nós pensar o que nós estamos fazendo com as nossas ações, se elas têm o despreendimento, se ela é por caridade, amor, benevolência, ou se apenas vemos o que nos interessa. E aí que está, e aí é que ainda aprende a cada um de nós. Aos irmãos desencarnados, quantas vezes o apego a algumas situações atrapalham e travam nós, irmãozinhos queridos. E a nós, também pela vontade apenas de cada um de nós, em reter, querer, com vaidade ou orgulho, só em benefício próprio. E Emmanuel vem lembrando que nós precisamos fazer desse desprendimento, vamos amar ainda mais, vamos criar o benefício comum, que seja mais o comum do que o a si próprio. E aí sim, nós teremos, o melhoramento do mundo, da Terra, e ascender na escala dos mundos. Se nós conseguirmos, através do nosso exemplo, o nosso exemplo dentro do nosso lar, que é a primeira sociedade que a gente tem, esse melhoramento, já estamos aí fazendo, já estamos plantando a semente que Jesus pede. Olha quantos trabalhadores nós temos aqui, que a gente nem sabe os nomes, mas eles estão trabalhando. Sem a vaidade, sem o orgulho, muitos nos trouxeram e alguns foram trazidos pelos nossos pensamentos. Quantas dificuldades foram aliviadas para que a gente estivesse aqui. E esses trabalhadores estão aí, anônimos. Rezemos por ele, que eles estejam sempre nas nossas orações, como é lembrado também para a gente fazer orações pelos nossos governantes, para que eles também deixem de ser egoístas, deixem de pensar em si. Mas primeiramente, como bem lembra a nossa doutrina, que a caridade seja o maior exemplo. Que tenhamos uma semana de bastante reflexão em cima das palavras do nosso querido Emmanuel e que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, Senhor. Realmente, nesse momento, só nos resta agradecer por tudo que recebemos na noite de hoje, pela oportunidade de aqui estarmos, ouvindo e refletindo acerca dos seus ensinamentos. Continue, Senhor, nos fortalecendo cada vez mais a fé, a determinação de sermos pessoas melhores, para vencermos as dificuldades da vida, para vencermos a nós mesmos e caminharmos com passos firmes em direção a vós, em direção à felicidade. Abençoe esta casa, Senhor, a direção espiritual e material desta casa, a todos os eventos que serão realizados ainda este mês, o encontro que leva o seu nome, Senhor, no próximo domingo. Que todos os nossos irmãos que estão envolvidos nessa tarefa possam ser sustentados por essa espiritualidade amiga, para que no domingo tenhamos um dia de muito aprendizado, de muita confraternização. Abençoe a todos nós, Senhor. Abençoe os nossos governantes, os governantes de todas as nações,
que eles possam, durante o sono físico, entrar em contato com seus guias espirituais para relembrarem os compromissos assumidos e fazerem sempre as melhores escolhas para o bem geral da humanidade. Assim, com os nossos corações realmente felizes e agradecidos, pedimos a sua permissão, a permissão do irmão Clarencio, mas sobretudo a permissão de Deus, para darmos por encerrados nossos estudos da noite de hoje. Que a sua paz, que a sua doce e serena paz, Senhor, permaneça sempre neste ambiente, nas nossas vidas, nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.